o delegado Tiago Bardal, né, é o que deu depoimento, por não cumprir as ordens do Flávio Dino. Então foi criada ali uma armação para a prisão desse delegado. Bom, o Jefferson Portela, na época secretário de Segurança do Flávio Dino, começou a gravar e chantagear os desembargadores e juízes do Maranhão, entre eles desembargador Frois, desembargadora Nelma, desembargador Tainori, acho que é Tairone, desculpa aqui, e o desembargador Guerreiro começaram a ser chantageados pelo grupo político do Flávio Dino. E, como está falando sobre a Operação Genga, né, Operação Genga, houve então a soltura do Pacovan, né, que é esse agiota e também integrante do grupo de assalto a bancos. O Jefferson Portela, seguindo ordens do Dino, disse para fazer uma reclamação ao CNJ, porque até então o Pacovan era da oposição, né? Então, como ele foi solto, aí o governo do Flávio Dino, preocupado, isso tem nas gravações, dentro daquele programa que eu falei, Guardião, tem do Flávio Dino dizendo para fazer uma reclamação ao CNJ, exclusivamente para a ministra Carmen Lúcia, na época presidente da CNJ. Ela, então, solicitou que fosse formalizado, aqui ficam os meus elogios à ministra, que fosse formalizado por e-mail a solicitação de reunião. Então, do gabinete do secretário de Segurança Jefferson Portela, foi enviado pelo seu assessor chamado Osman o documento à ministra, e a ministra disse que antes até de marcar a reunião, que o documento tinha que ser via TOC, pelo um sistema chamado TOC. Eu confesso que eu não conheço esse sistema. Mas a PC do Maranhão não tinha esse sistema TOC. Então, eles procuraram o Tribunal de Justiça do Maranhão, aí foi o delegado chamado Renê, foi pessoalmente no Tribunal de Justiça, enviaram o e-mail à ministra Carmen Lúcia, e solicitando a reunião, que não foi marcada. Tá? Aí deixo claro aqui que a ministra Carmen Lúcia não marcou a reunião, não esteve com essas pessoas. E isso ele também deixa bem claro. Em 2017, em diante, as investigações foram chegando em políticos aliados, quer dizer, o delegado foi investigando e foi chegando aos políticos aliados do Flávio Dino, e principalmente aos aliados poderosos do Flávio Dino. E começou, então, uma interferência maciça por parte do Jefferson Portela, até então secretário de Segurança do governador Flávio Dino. E ele diretamente começando a interferir nas operações. E a mando do governador, né, como eu disse, do Flávio Dino, pediu para que o delegado que conduzia a Operação Genga para inserir nas investigações os nomes dos políticos adversários. Então, ele pediu não só para tirar o dos aliados, mas para incluir os dos adversários, que não, assim, criar narrativa ou criar algum crime, né, para que os adversários pudessem depois estar respondendo, isso véspera de campanha, só o fato de estar incluso, e dizer, olha, os adversários A, B e C estão respondendo uma denúncia, né, durante a Operação Genga, que era considerada a Lava Jato do Maranhão. E para ser comprovado, o delegado coloca isso para mim, para ser comprovado tudo que foi dito, então ele fala que o Ministério Público pode fazer uma auditoria no sistema Guardião, que vai estar tudo lá. O Jefferson Portela disse que a Operação Genga seria tipo uma lava-jato do Maranhão, e iria atrapalhar o governo do Dino, especialmente a ele, o Jefferson Portela. Então, o governador Flávio Dino, com a sua estratégia de chantagear os aliados e também os não aliados, foi assim que ele chegou como senador e foi colocado como ministro da Justiça
do atual governo do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Então, foi nesse modus operandi que ele chegou até aqui. Por isso que você vê algumas cabeças caindo e a dele não. Então, como foi dito pelo próprio delegado, que está preso, ele disse que o ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve usando das ferramentas de chantagem para ser ministro da Justiça e ministro da Segurança Pública, porque ali ele poderia blindar todos os casos que ele tem contra ele. E não para por aí, ele diz que tem outros casos contra o ministro Flávio Dino, envolvido em crime organizado. Agora, ele, depois da Covid, em empresas que a gente chama de OS, né, de organizações OS, as três, ele criou 3 empresas, botou 3 laranjas. Desses 3 laranjas, 2 eram médicos, que quando foram chantageados pelo ministro atual, ministro da Justiça, Flávio Dino, esses 2 médicos, no documento dele de óbito, constou suicídio dos 2 médicos. Coincidência, né? Os 2 médicos, que eram laranja dessa OAS, no boletim, né, de óbito, no documento de óbito, dizendo, né, no boletim, no certificado de óbito, dizendo que eles se mataram. É muita coincidência, de 3, 2 se mataram, né? Bom, isso vale aí ao Ministério Público que está investigando. Então, hoje, o Flávio Dino tem lá no braço direito dele hoje, como vice-governador do Estado, e tem conseguido avançar. E o objetivo dele, aí fica aqui para vocês brasileiros saberem a verdade, o objetivo do Flávio Dino é assumir a presidência da República. Então, o objetivo dele e todos que ele está chantageando é para, então, conseguir ser presidente da República, se for o caso, nem terminando a gestão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas que ele já está divulgando lá no Maranhão, para toda a comunidade, que o objetivo dele, após ser ministro da Justiça, é ser candidato a presidente da República do Brasil. Então, nós precisamos deixar claro o nível desse ministro da Justiça, que compactuou, que dentro da seu próprio gabinete assistiu de camarote toda aquela ação dos extremistas do dia 8 de janeiro e nada fez. Claro, ele sendo do PCdoB, atual hoje, ele está no PSB, ele queria, junto com o presidente Lula, acabar de vez com o bolsonarismo, né? Ou com a direita. Né? Então, gente, a denúncia que eu estou passando é essa. O atual interventor que está no GSI, ele também foi secretário do governo do Dino, né, que é o Ricardo Capelli. Ele era secretário, inclusive ele estando à frente da época da intervenção federal, ele não foi nem escolhido pelo presidente Lula, não, foi o Dino que colocou ele lá para ser o interventor, colocou ele aqui, quer dizer. E hoje está como interventor no GSI, olha só, e ele foi secretário de comunicação, quer dizer, não entende nada de segurança pública, do governo, quando o governador Flávio Dino governava Maranhão. E aí ele bota até no Twitter dele aqui, o Ricardo Capelli, ele faz um ato falho, que ele bota assim, ó, em pouco mais de 36 horas, seguindo as orientações do ministro Flávio Dino, nem citou o presidente que não, hein? Desmontamos o acampamento golpista, identificamos e prendemos cerca de 1.000 pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito e trocamos o comando da PM do DF. A lei será cumprida. Por isso que quando ele fez aquele relatório dizendo que cabia a responsabilidade ao governador, por isso que foi afastado pelo ministro, e cabia ao secretário de Segurança, que está hoje, o Anderson Torres, preso, que no relatório também cabia a responsabilidade ao comandante, coronel, comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que também ficou preso, foi por conta de um relatório a mando do Flávio Dino, e colocado da forma como o Flávio Dino queria, já pegando esse modus operandi de, então, fazer a sua política podre.
Tá? Então, essa aqui é a denúncia. Então, o Flávio Dino, né, dá até vergonha de dizer que é o ministro da Justiça e da Segurança Pública do meu país, né, sendo uma pessoa criminosa e ainda usando e fazendo chantagem e prendendo pessoas que não deveriam estar presas ou respondendo, tanto quanto o comandante da Polícia Militar do DF, como o Anderson e como o governador também, na época, foi afastado. Então, esse poder que o Flávio Dino tem, né, que até tem uma matéria falando aqui dele no início, dizendo o seguinte, ó, Flávio Dino mais atrapalha Lula do que ajuda. Então, e bota assim, ó, Ricardo Capelli só faz o que Dino manda. Então, assim, num governo onde a função dele é uma função importantíssima, quem está mandando no governo do Lula é o Flávio Dino, mas da forma, como eu disse para vocês, chantageando. Não é nem fazendo articulações políticas, que isso é saudável, né? Isso a gente faz até dentro de casa, mas chantageando. Aí eu digo agora para vocês que estão no partido de base do governo, que qualquer conversa que vocês estão tendo com o Flávio Dino, ou com o Capelli, ou seja lá qualquer outro assessor, estão gravando, estão juntando provas, tudo contra vocês. Vocês vão virar reféns desse Flávio Dino. Então, aqui, ele está previsto para vir no Senado, mas foi a convite da Comissão de Segurança Pública, na próxima semana. Mas eu não vou fazer nenhum questionamento sobre isso, porque eu tenho mais 3 etapas de denúncias, essa é só a primeira. Tem mais 2, tá? Essa é apenas a primeira. Mas eu vou fazer isso durante a CPMI, porque a CPMI já é oficial e ele pode até, além de perder o mandato, ele pode sair preso. Então, eu não vou fazer durante um convite. Vai ser uma intimação para ele estar na CPMI, tá? E se a maioria for de base do governo, fica aqui a minha denúncia para vocês brasileiros, para que isso não aconteça, para que tenha, no mínimo, igualdade de aliados e não aliados do governo na CPMI. É o mínimo, né, num país democrático que a gente vive. Então, estou agora descortinando e mostrando para vocês como é que o Flávio Dino, ministro atual da Justiça e da Segurança Pública, trabalha. É sobre chantagem, compactuando com crimes de aliados dele e usando isso para chantagear até, como eu disse, como foi dito aqui, desembargadores e juízes, incluindo aqui a família a família, deixa eu ler de novo aqui, porque família conhecidíssima no Maranhão, quem é do Maranhão sabe, Sarney, a família Sarney. Então, chegou ao ponto, todo mundo estava impressionado de como o Dino, de repente, né, assume e tem um protagonismo enorme no Maranhão, tirando a família Sarney, né? Então, é isso, gente. Ele tem feito esses movimentos criminosos, tá? Ter feito esses movimentos compactuados com o secretário de Segurança. Aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele chegou chantageando os integrantes da base do governo, principalmente do PT. Isso eu já tinha escutado antes, mas agora eu escutei um depoimento oficial de um ex-delegado da Polícia Civil que está preso porque o Flávio Dino e o Jefferson armou, né, um cenário em troca de dar mais benefício para quem, dos 700 que o delegado prendeu, pelo menos um pudesse fazer uma nova história para incluir dentro do processo o delegado, como se ele tivesse também compactuando com o crime de roubo a bancos no Maranhão. E assim ele está preso injustamente, como está aqui o Anderson, né, e como estava o comandante da Polícia Militar e como estava afastado o governador Ibanez. Então, por isso que quando o interventor Capelli apresentou o relatório dele e não incluiu nenhum ministro, eu de cara já achei lógico que tinha algo errado, mas eu não sabia que ele era indicado para estar na função pelo ministro Flávio Dino. Ah, e tem outra, hein? Sabe quem pegou o meu depoimento como eu testemunha naquele fato lá em fevereiro, que eu fui dar depoimento na Polícia Federal? Sabe quem foi que foi pegar o meu depoimento? Um delegado que trabalhou no governo do Flávio Dino e estava de licença.
E quando ele soube que eu confirmei o horário, porque cabe a nós, senadores, definir dia e horário, e para mim era importante ser naquele dia mesmo, colocaram ele para me ouvir. Não foi nem um delegado que de fato está à frente das investigações antidemocráticas do dia 8 de janeiro. Foi um delegado que trabalhou no governo do Flávio Dino, querendo escutar, né, pegando os depoimentos meus para alertar o Flávio Dino se eu falei algo que poderia incriminá-lo ou não. Porque na segunda-feira, isso foi na sexta, na segunda-feira eu procurei esse delegado e disseram, não, ele está de licença, está de férias. Eu falei, não, mas ele me escutou na sexta-feira. Não, ele veio escutar, fez aí a troca, escutou, fez os autos e foi embora. Porque o delegado que conduz as investigações do dia 8 não é ele, é outro. Aí quando me apresentaram, falei, pronto, fui levantar, o delegado é um ex-secretário e trabalhou no governo do Flávio Dino, lá no Maranhão, delegado que me escutou, da Polícia Federal. Então está feita aqui as denúncias, estou formulando e oficializando para o Ministério Público, também com o vídeo, eu vou fazer questão de postar o vídeo, com o depoimento desse delegado da Polícia Civil que está preso por conta dessa armação do ministro da Justiça, Flávio Dino. E eu espero, ministro, que aqui, não vou nem te colocar nessa posição que você não merece, mas assim que começar a CPMI, você que é colocado como uma pessoa extremamente inteligente, mas não é sábio, porque a prepotência e a arrogância faz com que a gente tropece em pequenos pedaços, e é assim o que você está fazendo aqui, toda hora mentindo, dizendo que assistiu tudo, depois que não assistiu nada, depois que tinha documento, depois que não recebeu o documento da BIM, depois que recebeu uma parte do documento da BIM, não importa, mesmo se não existisse o documento da BIM, o fato de você estar no seu gabinete, vendo de tudo pela janela, você já deveria ter agido, porque isso foi a partir de às 3 da tarde, e a invasão foi às 5. Então você prevaricou, você deve cair, e só não caio agora, eu sei por quê. Porque você está chantageando todo mundo do PT, porque todo mundo, a maioria do PT, não vou também generalizar, mas a maioria do PT tem rabo preso, e você, malandramente, inteligentemente, mas não sábio, fez com que todo mundo virasse seu refém. Então nós vamos agora, a partir de agora, desmontar essa máscara sua, porque você não merece nem estar como um governador de um estado, muito menos como ministro da Justiça, e muito menos como um possível candidato a presidente da República, que aqui hoje fica determinado o fim da sua carreira política, na sua tentativa para ser um dia presidente da República.